Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar sobre um conto chamado A Consulta, da Lígia Fagundes Telles, que está na coletânea Seminário dos Ratos, que é um livro lançado no ano de 1977, é uma das obras mais conhecidas da Lígia, e eu já falei sobre ele nesse canal algumas vezes, e hoje é a vez de falar do conto A Consulta, que é um texto que volta e meia eu releio e sempre descubro um detalhe diferente, o que me faz achar esse conto super interessante. E sobre o que falará a consulta? Sobre loucura, sobre morte, sobre obsessão, que são temas super profundos, super pesados, porém o tratamento que a narradora concebe nesse relato, nesse conto, é de uma certa leveza, de uma ironia e também de muito humor. Ou seja, o aspecto cômico ali predomina no conto quase todo. E o que faz um contraponto com outros textos da autora que falam sobre loucura, porém o tratamento dado é de uma certa carga dramática. Eu também recordei de um conto chamado Histórias de Borboleta, do Caio Fernando Abreu, que fala sobre loucura, porém de uma maneira muito angustiante, de um sentimento bem pesado mesmo, que são coisas que nós não encontramos no texto A Consulta, que já aposta na leveza e numa ironia e num sarcasmo bem interessante. Porque à medida que eu ia lendo, eu lembrava de ditos populares como aquele de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ou então, quem seria mais louco? O próprio psiquiatra ou o paciente? Porque o que acontece nesse conto A Consulta? Bem, o espaço dessa narrativa seria um hospício cercado de pacientes e os doutores com suas secretárias. E os protagonistas desse conto são o Dr. Ramazian e o paciente Maximiliano ou simplesmente Max. E acontece que o Dr. Ramazian ele tem que se ausentar da sua sala e ele pede ao próprio paciente Maximiliano para substituí-lo, ou seja, apenas para atender telefonemas e anotar recados, o qual ele se sente bastante lisonjeado pelo fato do doutor confiar nele, ou seja, porque aos olhos do doutor, o Maximiliano está cada vez melhor, ele está superando aquela condição de paciente de uma clínica para pessoas com problemas mentais, devido ao próprio comportamento do Maximiliano, que sempre tem uma resposta na ponta da língua, ele é muito curioso, ele fala bastante, e então, por essas e outras, ele consegue passar uma impressão de que ele está cada vez mais recuperado da sua suposta loucura. E, ou seja, à medida que o conto vai se desenrolando, o próprio leitor começa a duvidar do paciente, do Maximiliano. Será que ele é louco mesmo? Porque como que ele consegue manter uma certa linha de raciocínio? Porque o que acontece? Quando ele assume a sala do Dr. Ramazian, eis que chega um paciente totalmente transtornado, totalmente obcecado pela ideia da morte. Ou seja, eu vou falar isso, não configura um spoiler, porque esse conto tem alguns desdobramentos e tem umas sacadas bem interessantes. Então, por mais que o Maximiliano ele comete algumas gafes assim que o leitor percebe que só pode ser uma pessoa com algum distúrbio, o paciente totalmente transtornado com medo da morte, ele não desconfia um segundo sequer que o Maximiliano na verdade não é o doutor coisíssima nenhuma, ele está se fazendo passar pelo doutor Ramazian, porque a secretária do doutor oficial, ela não se encontra, ela não chegou ainda ao consultório, então gera todo esse pequeno imbróglio, que tem umas sacadas bem interessantes. Eu vou ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia de como que é esse conto A Consulta. Quer dizer, se é que vocês já não conhecem a narrativa, a linguagem da Lígia Fagundes Telles, então a gente já sabe o que esperar, ou seja, que é um texto com muita qualidade literária, mas eu vou ler um trecho mesmo assim. Maximiliano deu uma risadinha. Vejo seu espanto, Sr. Gutierrez, mas não é novidade que a única forma de se curar de um veneno é recorrer ao próprio veneno? Como é que se cura picada de cobra? E o que vem a ser a homeopatia? Empregue-se em uma fábrica de automóveis, recitei.
E o moço, que não podia se aproximar sequer de uma garagem, de um carro, entrou no coração deles, obrigado a lidar com as peças, montando, desmontando, parafusando, pintando, a cara enfiada na máquina, os ouvidos saturados do barulho da máquina. De manhãzinha já ia se esfregar nos motores, as unhas impregnadas de graxa. Vi suas unhas, nem escova nem sabão podiam limpar aquelas unhas da presença detestável. Ensinei-lhe que é preciso destruir os fantasmas indo de encontro a eles, desvendá-los, meu caro. Sabe o que é desvendar? É levantar o véu e olhar a coisa nos olhos, nos olhos. Ou seja, isso é uma fala do paciente Maximiliano. Agora me digam vocês, isso seria coisa de gente louca? Só prestando atenção nesse argumento que ele discorre com tanto fundamento, com tanta propriedade? Ou seja, isso aqui é um relato que ele proferiu ao paciente que entrou totalmente transtornado procurando pelo Dr. Ramazian. E o Maximiliano, ele conta uma história de um certo paciente que ele atendeu e como que ele resolveu o problema do paciente. Ou seja, falando para o cidadão, para o paciente, é enfrentar aquilo que ele tem medo. Então, se a pessoa tinha medo, tinha um pavor de carro, de automóvel, do trânsito, ele ele sugeriu que a pessoa se empregasse logo numa fábrica de automóveis. Ou seja, então, se o paciente transtornado tem um pavor da morte, o que será que o Maximiliano, entre aspas, louco, vai sugerir para o paciente transtornado? Esse paciente que o Maximiliano erra o nome várias vezes e em nenhum momento o paciente consegue suspeitar que o Maximiliano é um impostor. Então não vou falar mais nada porque eu acho que eu até já falei cometi uns poucos deslizes, ou seja, já falei uns pequenos spoilers, mas não vai atrapalhar a experiência de leitura desse conto muito interessante chamado A Consulta. E eu gosto muito dele porque ele fala sobre isso, sobre enfrentar os próprios fantasmas. Então, se a pessoa tem um karma negativo, ela sabe que ela tem que vencer aquele karma e ela não dá um passo assim para conseguir transpor os seus medos, suas neuras. Então, esse conto fala justamente disso, sobre enfrentar os fantasmas, apesar desse viés cômico, desse viés de abordar o tema da loucura. Enfim, essa é a minha dica de hoje, o conto A Consulta. Aliás, esse livro todo, Seminário dos Ratos, todos os contos são muito bons. Leiam Lígia Fagundes Telles, leiam Mulheres. E vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Tchau!